Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do IFES do DSMG, do campus Rio Pomba, aqui do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. Esse vídeo, né, que eu estou trazendo aqui para vocês é para a gente montar um projetinho agora, né, fazendo uso, né, do sensor PIR, que a gente fala, é o sensor de presença através de captura de ondas infravermelhas, tá? Então antes da gente explicar, né, antes de explicar aqui o projetinho, né, esse protótipo, vamos falar um pouquinho do que se trata esse infravermelho. O que é isso, né? É aqui pegando um material, né, do site do Brasil Escola, né, tem um artigo aqui que fala, né, um pouco sobre o que é o infravermelho, o que é essa onda infravermelha, né, que nada mais é do que uma onda eletromagnética, né, onde ela tem um comprimento de onda menor do que a cor vermelha, né? Então, uma característica dela é que nós, seres humanos, né, ela não é perceptível ao olho humano, né? Então a gente não consegue visualizar esse espectro de luz, né, infravermelho. Então a gente não consegue enxergar, né? Então, e esse infravermelho, né, como ele é uma radiação eletromagnética, não perceptível, né? Então a gente só consegue enxergar, vamos falar assim, essa luz, né? Essa onda infravermelha através de um dispositivo específico, ou seja, uma câmera, né, de infravermelho, alguma coisa parecida com isso, né? Então o infravermelho ele possui um comprimento de onda entre um micrômetro, né? Que dá em torno de 1 vezes 10 a menos 6 metros, né? O comprimento de onda, indo até 1 milímetro, né, que dá na ordem de 1 vezes 10 a menos 3 metros aí, tá? Não é né, vamos falar assim, ele não é prejudicial à saúde, esse comprimento de onda, ou seja, não nos prejudica, né? E aqui é o legal também desse artigo, é que ele traz, né, os espectros de ondas, os comprimentos de onda que são perceptíveis ao olho humano, né? Então, ou seja, o infravermelho, né, que é um comprimento de onda menor do que o vermelho, né? Então, ou seja, não é perceptível ao olho humano, né? Como outras também, como ultravioleta, raio-x, raios gama, né? Micro-ondas e assim vai, né? Então, uma coisa que é interessante, né? Antes disso, né? Aqui vai falando sobre como que se dá nessa radiação infravermelha, quem descobriu, né? A descoberta da onda infravermelha. Então é interessante vocês darem uma olhada nesse material. Eu vou deixar, né, na descrição do vídeo o link para esse site. E o que eu queria chegar aqui num ponto principal aqui são as aplicações do infravermelho, né? Uma delas, só pulando aqui, né? Não vou obedecer a ordem aqui. O que é comum aí é a gente usar o infravermelho para controle remoto, ou seja, controle remoto de televisão. A gente usa bastante, né? Na hora que você vai trocar de canal, você vai aumentar o volume, diminuir o volume, desligar a televisão, ligar a televisão, ou seja, usando controle remoto, que é onda infravermelha, né? Ela pode ser usada também para capturar a temperatura do corpo. Então, você tendo uma câmera especial, né, que consegue filmar e captar, né, essa onda infravermelha, você consegue visualizar aonde no corpo é mais quente, aonde está mais frio, ou seja, aonde tiver uma região mais vermelha, né, aonde tem uma temperatura maior, e aonde está uma região azul, né, um azul mais intenso, mais escuro, né, é a região mais fria do corpo. E com esse tipo de captura de imagem dá para a gente fazer bastante coisa relacionada à saúde, né? Aqui ele tem um exemplo aqui, né, de você captar, né, tá aqui em cima, né, falei errado, né, a aterosclerose, né, ou seja, a artéria ali que pode estar entupida, né, essas coisas, então você consegue visualizar, né, fazer análise de imagem com isso. Tem um professor nosso, professor Lucas, né, ele tem uma área de pesquisa dele que ele faz análise de imagens infravermelhas, né, para detecção de câncer precoce, né, do câncer de mama. Então, assim, ou seja, esse tipo, né, de tecnologia a gente pode fazer uso, né, para a área da saúde, né, do nossa comodidade mesmo, lá usar o controle remoto e por aí vai, né, como também para fins bélicos, né, você colocar mísseis teleguiados através do infravermelho, ou seja, dá para a gente aplicar em bastante coisa aí, tá? Ou seja, explicado isso, agora a gente vai ver o nosso projetinho, tá? Então é o seguinte, então para trabalhar com infravermelho,
né? No nosso caso aqui a gente usa bastante, a gente não, né? A gente vê isso daí no dia a dia, né? Principalmente consultórios, consultórios ou qualquer outro estabelecimento, né? Onde chega alguém, né? Você passa por uma porta e quer anunciar que tem alguém ali, né? Aquele sensorzinho, né? Que vai disparar um áudio, né? Um som, né, é um sensor de infravermelho, é um sensor de presença. Ele capta o calor, né, que nós emitimos, né, através dessa onda infravermelha. Ele capta aquele movimento, é que tem alguém ali e ele vai lá e dispara um som. Como também a gente pode usar isso para acender luz de forma automática. Você vai passando por um corredor e ali ele vai acendendo as luzes, né? Ou seja, sensor de presença. Nada mais é do que esse sensor que que eu estou mostrando para vocês aqui, o tal do PIR, né? Passive Infrared, que a gente fala. Então, e como que ele funciona? Né? Então, ele tem um dispositivo que ele capta essa onda infravermelha, ele mesmo capta, percebe que tem algum emissor de onda infravermelha ali, né? E aí, o que ele faz? Ele emite um sinal, né, nesse pino aqui chamado signal, tá? Então, ou seja, se tiver alguém, ele emite um sinal, ou seja, ele joga aqui uma tensão, vamos supor 5 volts. Se não tiver ninguém, né, ou seja, ele emite um sinal de 0 volts. É isso que ele vai fazer, tá? E aqui ele tem que ser alimentado, tá? Então, ou seja, eu vou usar um pino digital só para verificar se é 0 e 1, ou seja, 0 significa que tem ninguém, 1 tem movimento, tá? E aqui eu tenho um pino de alimentação de 5 volts, ele é alimentado por 5 volts e o GND dele, tá? Então eu fiz essa ligação aqui, tá? Aonde toda essa barrinha aqui, tá? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Toda essa coluna aqui, ó, tá? Ó, que tá ligado o vermelho aqui, né? O 5 volts. Tá ligado nesses 5 volts do Arduino. E a parte do GND, tá? Eu liguei aqui no GND do Arduino, tá? Então, ou seja, que liga também o GND do PIR, né? Da mesma forma, né? Aqui eu tenho um LED, ou seja, o lado positivo dele com um resistor está ligado no pino digital 9, né? Onde o pino digital aqui do PIR está ligado no pino digital 8, né? E o negativo do Arduino não, o negativo do LED está na pinagem negativa da protoboard, tá? Ou seja, feitas essas conexões, né? Agora basta a gente ir para o código. O que vai acontecer? Qual que é a ideia desse protótipozinho aqui? Né? Se tiver alguém, ou seja, se tiver presença no ambiente que esse peer no raio de cobertura dele, se tiver alguém, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o pino que ele está conectado com o pino 8 para um valor 1, né? Ou seja, 5 volts, ou seja, significa que tem alguém. Eu leio esse pino 8, se tem alguém ali, ou seja, se tem tensão nesse pino, significa que tem alguém no raio de cobertura dele. E aí eu vou lá e acendo o LED, como se eu estivesse simulando acendendo a luz de um corredor. Ou seja, se tiver alguém no corredor, ele vai lá e acende a luz. Essa é a ideia, beleza? Então vamos lá para o código. Deixa eu só trazer para cá, que a gente vai precisar dele depois, né? Então aqui como que funciona o código? Aqui eu tenho uma variável chamada pin sensor PIR, que está conectado no pino 8. Tá? Então esse cabinho laranja que está no pino digital 8. O LED está no pino 9. E aqui o valor do sensor do PIR, ou seja, eu vou ler o pino 8 e vou ver se é 0 ou 1. É isso que eu vou verificar. Ou seja, se tiver presença alguém, ele coloca, vai valer de 1. Né? Se não tiver ninguém, vale 0. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho uma função void setup. Ele coloca aqui a serial begin de 9600 baud, né, que vai ser a taxa de transmissão com a serial, ou seja, com cabo USB, só para eu poder imprimir lá o valor do pino que eu estou lendo aqui, se é 0 ou 1. Só para isso, para a gente fazer isso. Como o pino aonde está conectado o PIR, né, ele é entrada, ou seja, o PIR ele já tem um circuito eletrônico dentro dele, uma plaquinha inteligente, vamos falar assim, que ele detecta presença.
Se tem presença, ele joga valor 1 no pino, porque eu estou conectado com o pino 8. Se tiver ninguém, ele joga 0. É isso que ele está fazendo. Então, como ele vai jogar uma informação para dentro do Arduino, esse pino onde que o PIR está conectado, o pino 8, é a entrada, input. Tá? Input. Agora, o LED, tá? Como eu vou, se tiver alguém no raio de cobertura do PIR, eu vou ter que acender o LED. Se eu vou acender o LED, o que acontece? O pino onde o LED está vai ser de saída, output. Tá? Então, o pino LED aqui, que é o pino 9, vai ser saída. Então, ou seja, configurei as portas da forma como eu preciso. Agora eu vou no loop. O que o loop faz? De tempos em tempos, a cada rodada no loop, ele lê, né, o valor aonde está conectado o pino do PIR, que é o pino 8. Então ele dá o comando digital read para ler o valor do PIR, ou seja, para ver se tem alguém ou não, e ele joga nessa variável chamada valor sensor PIR. E aqui embaixo eu imprimo o serial print, ele imprime essa mensagem, né? Ou seja, essa frase, valor do sensor PIR é tal. E aqui, de fato, no serial.println, né? Aí eu imprimo o valor dele mesmo, se é 0 ou 1. Tá? É isso que ele vai imprimir. E aí eu verifico o seguinte, olha, se o valor for igual a 1, ou seja, se o valor da variável lá, que ela leu é 1, 1 é igual a 1, se for, eu chamo a função ligar LED. O que é ligar LED? Né? Eu chamo essa função aqui. Ligar LED significa o quê? Ele vou dar um digital write, pino LED, ou seja, pino 9, dou um high nele, ou seja, ligo o pino 9. Tá? Se não for igual a 0, ou seja, eu entrar num senão, significa que não tem alguém no raio de cobertura do meu sensor. Então, ou seja, eu vou lá e desligo o LED. Então, ele chama a função desligar LED. Então, o desligar LED significa que eu dou um digital write pin LED low, ou seja, ele vai lá, tira, né, vamos falar assim, a tensão, a energia do pino 9. E aí eu desligo o meu LED. É assim que funciona. Vamos ver? Então, vou dar um Start Simulation aqui. Então, eu só vou arredar ele para cá para poder fazer o uso dele. Tá? Fazer assim, o que interessa aqui é o pino funcionar e eu interagir com o PIR, tá? Então, olha só, enquanto isso, ó, vamos colocar o serial monitor aqui, ó, ele tá pino 0. Ó, o pino 0 não, o PIR dele, o valor tá 0, tá? Se eu mexer, tá vendo? Aqui, essa bolinha que tá aqui, ó, ele simula uma pessoa no raio de cobertura do meu, do meu, do meu sensor, tá? Ó, ele simula deixa eu colocar mais para baixo assim. Tá, ó, ele simula, né? Essa bolinha simula uma pessoa no raio de cobertura dele. Enquanto estiver parado, ele não detecta a pessoa, né? Então, se eu movimentar, ó, aí detectou e acendeu o LED, tá? O legal desse PIR, tá vendo? Ó, a pessoa movimentou e ficou quieta. O PIR depois vai parar de detectar ele. Ó. Na hora que ele para, ó, meu LED vai lá e desliga. Por que ele desligou sem eu movimentar aqui? Porque como eu estou lendo de tempo em tempo, o meu PIR agora ficou 0. Se ficou 0, significa que agora eu vou desligar o meu pino. O pino onde está conectado o PIR. Se eu movimentar de novo, ó, e sair do raio de cobertura, ó, ele continua ainda aceso, porque alguém passou por ali. Passou por ali, ele vai manter o PIR ativo. E se o PIR está ativo, vale 1, ele vai lá e acende o LED. Agora, passou um tempo depois, né, que o PIR para de detectar o movimento, que ele passa qual é o valor que ele passa a ser? 0. E aí eu vou lá e desligo o LED. Tá? E se eu movimentar, tá vendo? A pessoa fora do raio de cobertura, ele não detecta. Tá? Se eu jogar ele lá para baixo, ó, mais longe, tá vendo? Detectou, tá mantendo um tempo ele ativo, enquanto isso meu LED fica aceso. Na hora que ele passar a ser 0, ó, passou a ser 0, meu LED vai lá e apaga. Tranquilo, pessoal? Era isso aí que eu queria trazer para vocês em relação ao PIR, né, do que se trata, uma onda infravermelha e as aplicações que a gente pode fazer com esse tipo de tecnologia. Tá joia? Então, valeu aí, brigadão e aguardo vocês nos próximos vídeos aí. Até mais.